Transformador momento. Milionário chora no túmulo da esposa, mas descoberta incrível mudou tudo, a cena era de partir o coração. Carlos, um dos empresários mais respeitados de São Paulo, estava ali, com o olhar perdido, encolhido sobre si mesmo, em meio ao verde do cemitério. Ele segurava um buquê de flores brancas na mão direita, enquanto a esquerda tremia ligeiramente, a cabeça cheia de lembranças enquanto olhava para a tumba de Ana, sua amada esposa que partirá tão repentinamente. O choro contido ecoava em um silêncio profundo. A cidade vibrante lá fora parecia uma prisão. Carlos se sentia sufocado, e naquela solidão, a dor o consumia. O seu coração, outrora forte e pleno, agora era apenas um eco da vida que compartilhara com ela. Ana sempre foi seu sol. O sorriso dela iluminava até os dias mais sombrios, e sua generosidade com os outros era digna de aplausos. Ele lembrava dela nas noites agradáveis, quando sonhavam grandes sonhos juntos, até mesmo saindo das origens humildes que os conectavam. Agora, o que restava era um vazio atroz, uma ausência que não se apagava. Ele se perguntava se poderia ter feito algo diferente, como se estivesse em seus ombros a responsabilidade de ter salvado sua amada. Por quê, Ana? Ele sussurrou, com a voz embargada, sentindo que a vida tinha se tornado um pesadelo. Apertando o buquê, Carlos se lembrou das caixas que Ana guardava em casa. Entre elas, uma caixa especial que ela sempre escondia. O que poderia haver ali? Com a alma pesada, decidiu levar a caixa com ele, como quem leva um fragmento dela. Ao abri-la na solidão do cemitério, encontrou cartas e bilhetes que a deixavam viva naquelas palavras. Assim que seus olhos correram pelas páginas, seu coração disparou. Ana falava sobre projetos sociais que ela havia iniciado em segredo. Momentos de esperança, de amor por aqueles que menos tinham. Ela doou parte da herança a instituições que resgatavam vidas esquecidas. A descoberta foi um soco no estômago dele. O amor que ele não conhecia. Aquela mulher, tão dedicada ao próximo, o fez sentir-se pequeno. Não pode ser, murmurou, os olhos ardendo. A revelação de como Ana transformará a dor dela em esperança para tantos fez com que um novo sentimento brotasse dele, uma urgência para honrar o legado dela. Ele estava em conflito, continuar com a vida de sucesso que sempre levará ou se permitir mergulhar no mundo que Ana sempre sonhou. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A cada nova visita aos lugares que Ana ajudou, Carlos sentia seu coração se aquecer e se apertar. Ele ouvia histórias emocionantes de como as doações mudavam vidas. Os rostos se iluminavam ao falar de sua esposa, e ele não conseguia escapar da sensação de culpa que o acompanhava. A cidade pulsava, mas ele estava preso em um ciclo novo de emoções. Então, em um dia ensolarado, enquanto observava uma verdadeira festa em homenagem a Ana, uma ideia começava a tomar forma em sua mente. Ele poderia criar uma fundação em nome dela. Poderia dar vida aos sonhos que Ana deixará para trás. Mas com essa ideia surgiu uma última revelação que poderia transformar tudo o que ele pensava saber sobre sua amada. O que mais ele ainda não sabia? E, mais importante, estaria ele pronto para encarar verdades que podiam desmoronar toda a sua nova missão? A ansiedade tomava conta dele. A vida, que antes parecia clara, agora estava envolta em mistério. Carlos não conseguia mais ignorar a inquietude que crescia dentro dele. Cada alegria que experimentava ao ver o impacto das ações de Ana em pessoas tão necessitadas era acompanhada por um peso que parecia multiplicar sua dor. Ele ansiava por um propósito, mas as dúvidas o rodeavam como sombras. Naquela tarde, depois da festa que celebrara a vida de Ana, decidiu que precisava descobrir a verdade a respeito das cartas. Havia algo daquela mulher que ainda não conhecia. Algo que poderia mudar sua vida radicalmente.
Com o coração acelerado, retornou à pequena casa que um dia dividiram. As caixas estavam lá, em uma mesinha, à espera de serem abertas. Ele se sentou, puxou uma a uma, mas a última, aquela que sempre despertara sua curiosidade, permaneceu em seu canto, como uma lembrança insistente. Ao tocá-la, o coração disparou. O material da caixa parecia quente, como se guardasse segredos vivos. Com as mãos trêmulas, ele levantou a tampa. Dentro, havia fotos, documentos e mais cartas. Carlos começou a ler as cartas uma a uma. Eram declarações de amor, mas também de sofrimento. Ana falava de um sonho que tinha desde que era criança, um projeto mais ambicioso do que qualquer coisa que ele pudesse imaginar. Existia uma fundação já em andamento que podia atender a milhares de pessoas, mas que dependia dele para ganhar vida. Carlos, se algo acontecer comigo, confie na nossa missão. Não desista do que sonhamos juntos, escreveu ela em uma das cartas. Um nó se formou em sua garganta. Ele sabia que Ana não apenas desejava, mas precisava que ele seguisse em frente. A fundação estava prevista para abrir as portas em poucos meses. O desejo dela era claro, ela queria ver a mudança que poderia ser feita, e isso não contava apenas com dinheiro, mas sim com o envolvimento dele. "O que mais você não me contou, Ana?" murmurou, quase em um sussurro, enquanto segurava uma fotografia antiga que mostrava Ana brincando com crianças em uma comunidade. O brilho nos olhos dela, como se estivesse sonhando acordada, derretia seu coração mais uma vez. Em um instante, a casa antes cheia de sua dor e saudade parecia viva novamente. Carlos decidiu que não podia mais hesitar. Precisava agir. Ele pegou seu celular e começou a digitar uma mensagem para um amigo que tinha conexões no mundo social e político. "Quero ajudar a criar a fundação que Ana sonhava. Vamos fazer isso juntos." Enquanto escrevia, uma nova determinação fervilhava dentro dele. Mas, no fundo, uma preocupação persistia. Ele sabia que isso exporia novas verdades sobre Ana, e o que mais poderia descobrir aquela mulher tão amada poderia doer mais do que a própria perda. À medida que se levantava, contemplando a missão que tinha pela frente, um pensamento levemente perturbador cruzou sua mente, e se, ao buscar o legado dela, ele encontrasse algo que mudasse não só a imagem que tinha da esposa, mas também a percepção de todo o amor que acreditava ter vivido. Carlos respirou fundo e saiu da sala, dando o primeiro passo em direção ao futuro que estava prestes a se revelar. O dilema que enfrentaria era imenso, mas era preciso seguir em frente. O sol se punha, e algo no ar fazia seu coração acelerar. No fundo de sua mente, ele sentia que a jornada acabará de começar. O que mais ele poderia descobrir sobre Ana, e como isso afetaria sua vontade de honrar as promessas daquela mulher? As perguntas ecoavam em sua cabeça, enquanto ele deixava a casa, determinado a buscar não apenas o legado de Ana, mas também a verdade que ela carregava consigo. Carlos caminhou pela rua, as memórias de Ana invadindo sua mente como uma onda. Cada esquina lembrava um momento, risadas compartilhadas, promessas de um futuro juntas, planos que agora pareciam distantes como estrelas. Ele parou por um instante e olhou para o céu, onde o crepúsculo tingia tudo de rosa e laranja. O que ele estava prestes a fazer era uma ode não só à memória de Ana, mas também à vida que ainda pulsava dentro dele. Ao chegar ao café onde combinara se encontrar com seu amigo, não conseguiu deixar de pensar na responsabilidade que estava assumindo. Era uma reviravolta. Não estava apenas buscando um legado, mas um novo sentido para sua própria vida. Ao entrar no local, o aroma do café fresco e o som de conversas alheias o despertaram de seus devaneios. Ele avistou Pedro à mesa, com um sorriso acolhedor. "Você finalmente decidiu se mover, hein?" brincou Pedro, assim que Carlos se aproximou. Eu percebi que viver entre lembranças não era o que Ana queria para mim", respondeu Carlos, sentando-se. "Estou pronto para seguir em frente. A fundação dela, preciso que você me ajude a torná-la uma realidade." Os olhos de Pedro brilharam. "Isso é incrível, Carlos." "Vamos fazer acontecer", exclamou, sinceramente empolgado. Mas logo veio a preocupação. "Só não esqueça de ter cuidado. O que quer que você encontre pode não ser fácil de lidar." Carlos assentiu, ciente de que estava entrando em um terreno desconhecido. "Eu sei."
Mas é hora de entender de fato quem ela era, e o que ela queria que fizéssemos. A determinação na voz dele ecoou, e Pedro deu um selinho de encorajamento. Os dois passaram a discutir as etapas necessárias. Era um plano. Um passo a passo que, para a primeira vez em muito tempo, trouxe a Carlos um sopro de esperança. Eles falaram sobre os materiais solicitados, parcerias que poderiam ser feitas e a importância de envolver a comunidade. Nenhum momento foi desperdiçado, e antes que percebessem, eles estavam sonhando acordados sobre o que a fundação poderia se tornar. Na volta para casa, a adrenalina pulsava nas veias de Carlos. Era como se cada batida do seu coração estivesse afirmando: você está no caminho certo. A visão de Ana parecia mais viva do que nunca. Ele podia quase sentir o calor da sua presença, o jeito carinhoso que ela tinha de incentivar. A voz suave parecia sussurrar: isso é para você também, meu amor. Ao chegar em casa, um impulso levou de volta aquela caixa. A verdade não revelada lhe chamava, quase um sussurro distante que não o deixava em paz. Ele se sentou no chão, a caixa nas pernas, olhando para ela. Um frio na barriga crescia à medida que ele sentia que cada carta, cada documento, poderia mudar tudo. Com as mãos trêmulas, Carlos começou a buscar entre os papéis. Então, algo peculiar chamou sua atenção. Um envelope que parecia diferente dos demais. Ele era mais grosso e estava selado. Um frio percorreu sua espinha. O que estaria ali dentro? O que Ana não contará? Carlos respirou fundo e, sem hesitar, rompeu o selo. O que quer que estivesse ali poderia mudar tudo novamente. Enquanto abria, a luz do abajur iluminava seu rosto, e a ansiedade o envolvia. O que ele descobriria a seguir? Seria um passo para a verdade ou para mais dor? Ele se preparou para o impacto. E, sem saber, a vida que tinha se reestruturado em algo muito mais intenso estava prestes a entrar em uma nova fase. As palavras no papel poderiam carregar a verdade que Ana mantivera oculta, e ele não poderia evitar querer saber. O futuro estava ali, à sua espera, e Carlos sentiu que o verdadeiro desafio apenas começava. A luz amarelada do abajur parecia aquecer o ambiente, mas o coração de Carlos estava gelado. Ele retirou o conteúdo do envelope com cuidado, como se cada movimento delicado pudesse desfazer a gravidade daquele momento. Ao desenrolar o papel, o cheiro do papel velho e as instruções quase confidenciais invadiram suas narinas. Era uma carta. Não uma carta qualquer, mas uma mensagem deixada por Ana, cheia de palavras que poderiam ressoar mais do que qualquer lembrança. Ele se acomodou no chão, a respiração cortada pela expectativa. Com a leitura, um misto de ansiedade e medo tomava conta dele. Meu amor, começava a carta, e isso fez seu coração acelerar. Se você está lendo isso, significa que não estou mais ao seu lado. Isso é doloroso para mim e é por isso que deixei este recado. Há algo que você precisa saber. As palavras se desenrolavam como um filme, revelando segredos que ele nunca imaginou serem parte da vida de Ana. Cada frase o levava a uma nova revelação, contas que ela mantinha em uma instituição de caridade, discussões sobre projetos que ela queria lançar, e notas sobre pessoas que ela sonhava em ajudar. Mas havia algo além. Algo que o fez parar a leitura por um instante. E há um legado também. Um segredo que eu guardei por um longo tempo, continuou a carta. A fundação que você está prestes a criar é a chave. O apoio que eu recebi na infância me ajudou a me tornar quem sou. Porém, há mais. O que eu quero que você saiba é que você não é somente meu amor, você é uma parte vital do meu sonho, e isto Carlos sentiu o peito apertar, pode mudar tudo. O mundo ao seu redor parecia desaparecer. As palavras dançavam em sua mente enquanto a emoção de Ana ganhava vida. A última linha o deixou chocado. Se você tiver coragem de desvendar o que eu escondi, encontrará um presente inesperado. Estou com você, sempre. Carlos piscou, confuso. O que Ana poderia ter escondido que mudaria tanto a sua vida? Por um momento, ele ficou paralisado, a mente fervilhando com possibilidades. Poderia ser algo financeiro, uma conta secreta que a ajudaria a fundar a sua obra? Ou haveria algo mais profundo, uma conexão que ele não entendia, o controle de sua vida balançava entre seus dedos como areia.
Ele sabia que precisava descobrir a verdade, mas a dúvida o segurava, como se uma voz interna dissesse que algumas verdades eram melhor deixadas em sombras. Mas logo essa voz se dissipou, cuidado e determinação tomaram o seu lugar. A fundação de Ana não estava apenas ligada a seu legado, agora também era uma busca pessoal para Carlos. A verdade se tornava não só um projeto a ser realizado, mas uma jornada pela própria essência dela. Com um novo fôlego de coragem, ele decidiu por onde deveria começar. Com a carta em uma mão e a caixa em outra, ele sentiu a energia pulsar. Não apenas a memória de Ana, mas seu espírito parecia guiar cada movimento, cada passo. Carlos sabia que estava prestes a se aprofundar em uma verdade que mudaria a forma como ele via não apenas a própria perda, mas a vida adiante. Enquanto ele se erguia do chão, uma chama de resoluta determinação se acendeu em seu peito. Então, vamos ver o que você escondeu, Ana, ele murmurou para si mesmo. Com um último olhar para a carta, ele se dirigiu para seu escritório, determinado a investigar cada pista contida nas entrelinhas da vida dela. Era hora de se preparar para a revelação que aqueceria seu coração ou poderia destruí-lo. Afinal, a verdade nem sempre é o que se espera. O que exatamente ele encontraria nas profundezas da vida de Ana? Carlos atravessou o corredor, a mente em um turbilhão. A carta de Ana ainda estava firme em sua mão, como uma âncora puxando-o para a realidade, e o impulso de descobrir a verdade pulsava forte em seu coração. Ele alcançou seu escritório, onde o passado e o futuro se misturavam em uma dança inquieta. O cheiro de papel e tinta o envolveu. A estante repleta de livros parecia observá-lo, como se cada volume soubesse algo que ele não sabia ainda. Ele se sentou na mesa que frequentemente usará para planejar sonhos em conjunto com Ana. Agora, era uma mesa de desvendamento, um ponto de partida para o desconhecido. A luz suave do abajur iluminava as anotações que Ana havia deixado. Carlos começou a examinar cada uma com uma urgência desesperada. Havia listas de tarefas, ideias soltas, nomes de pessoas que pareciam cintilar com a possibilidade de respostas. Ele se deparou com uma folha amarelada, em uma caligrafia elegante. Contatos, dizia o título. Uma lista de pessoas com números de telefone e produtos visíveis, mas era o último nome que chamou sua atenção, Isabela Ferreira. Algo sobre esse nome parecia familiar, mas ele não conseguiu identificar exatamente o porquê. Carlos resolveu pegar o telefone e ligar. O coração acelerava a cada toque da discagem. Uma voz doce e calma atendeu do outro lado. Alô? Sei como você está? É Carlos, o marido de Ana. Houve um momento de silêncio no outro lado da linha, uma fração de segundo que parecia eternidade. Carlos. Eu não esperava ouvir de você. É bom falar com você. Isabela confirmou que conhecia Ana há anos e que tinha trabalhado com ela em vários projetos assistenciais. Carlos percebeu que, por mais que a conversa começasse leve, o tom logo se tornaria sério. Ele foi mais direto. Ana deixou algumas coisas que fiquei curioso para saber. Você sabe de algum legado que ela possa ter mencionado? A voz de Isabela se tornou mais baixa, quase sussurrante. Ana sempre dizia que a verdadeira riqueza está nas pessoas que ajudamos. Havia planos, ideias em mente. Mas havia mais, algo que eu não pude compartilhar com você antes. Eu só espero que eu possa ajudar. A revelação deixou Carlos inquieto. Ele sentiu frio na barriga, como se estivesse na beira de um abismo. O que você quer dizer com isso? Ela me pediu que não falasse sobre um projeto específico, algo que poderia ser muito perigoso. Mas eu sei o que ela queria realizar, e me parece que isso está ligado ao que você encontrou. Carlos tinha que saber mais. O que Ana escondeu? Eu não posso falar pelo telefone. Você precisa vir até a fundação. Existe muito que você precisa entender. Não é seguro compartilhar isso aqui. A decisão ecoou na mente dele. Ir até a fundação significava encarar o que estava escondido na vida de Ana, mas também poderia abrir a porta para um mundo que ele nunca conheceu. Ele respirou fundo, buscando coragem. Estou indo, ele respondeu. A determinação pulsava dentro dele, uma chama inextinguível que o impulsionava para a frente. Foi quando a ficha caiu.
O que descobrir até aquele momento era apenas a ponta do iceberg. Havia um mistério profundo, e ele era a chave para desenrolá-lo. Carlos havia entrado em um jogo de segredos, e agora sabia que não havia como voltar atrás. Enquanto desligava o telefone, a adrenalina corria por suas veias. Ele pegou as chaves e olhou pela janela, contemplando o céu que começava a escurecer. Uma luz suave atravessava as nuvens, como se iluminasse o caminho que ele tinha pela frente. O que mais ele iria descobrir? O que o esperava na fundação? A pergunta se instalou em sua mente, cheia de expectativa e receio. Com o coração acelerado, Carlos saiu de casa. Ele estava prestes a desvendar segredos que mudariam tudo, mas a verdadeira pergunta era: ele estava pronto para enfrentar o que viria? Carlos dirigiu-se à fundação com um misto de nervosismo e determinação. As ruas estavam tranquilas, mas sua mente ruminava sobre o que poderia encontrar. Cada sinal vermelho parecia uma eternidade, cada carro que passava o fazia sentir como se o mundo estivesse se movendo incrivelmente devagar enquanto sua vida girava em alta velocidade. Ao chegar à fundação, ele parou em frente à entrada. O prédio, com uma arquitetura antiga e imponente, parecia guardar segredos entre suas paredes. A palavra fundação ganhava um novo peso em sua mente, não era apenas uma instituição, mas um refúgio de sonhos, e possivelmente, medos que Ana tinha carregado. O coração batia acelerado, e uma sensação de déjà vu invadiu sua mente. Lembrou-se de Ana compartilhando suas ideias sobre ajudar os outros. A música suave do piano ao fundo tinha se tornado um eco daqueles momentos que agora pareciam tão distantes. Isabela estava à espera na recepção, e ao vê-la, o semblante dela se iluminou, mas logo se transformou em um ar de preocupação. Carlos, obrigado por vir. Precisamos conversar. Sinto que não podemos deixar qualquer um saber disso. Ele seguiu Isabela por um corredor repleto de fotos das obras realizadas pela fundação. Em cada imagem, sorrisos de pessoas que Ana havia ajudado, rostos que agora pareciam tão distantes, mas também tão presentes na memória de Carlos. Ao entrar em uma sala reservada, Isabela fechou a porta e lançou um olhar sério. O que vou te contar é delicado. Ana estava envolvida em algo grande, algo que poderia mudar muitas vidas, mas também a colocou em risco. As palavras dela pesavam como chumbo. Carlos sentiu um frio na espinha. Ana estava em perigo? O que você sabe? Ela criou um projeto secreto de ajuda a comunidades vulneráveis, mas havia um grupo que não queria que isso acontecesse. Eles viam a iniciativa dela como uma ameaça aos seus interesses. Ana estava correndo riscos e, por causa disso, pedi que ela tivesse cautela, mas a última vez que falamos, algo não estava certo. A revelação cortou o ar, e Carlos sentiu seu peito apertar. A imagem da mulher que ele amava, determinada e apaixonada, agora se misturava a sombras de medo. Mas o que aconteceu com ela? Carlos indagou, a voz embargada. Isabela hesitou, desviando o olhar por um instante. Ana estava prestes a revelar algum documento que poderia expor tudo e ajudar muitas pessoas. Mas antes que pudesse compartilhar isso, ela desapareceu. E eu tenho medo de que ela tenha sido silenciada. Cada palavra afundava mais fundo na alma de Carlos, como um golpe de morte. A angústia se misturava com a fúria crescente. Precisamos encontrá-la. Como posso ajudar? Precisamos acesso a esses documentos. Ana tinha um cofre onde guardava tudo. Eu não sei o que exatamente está lá, mas é a nossa única esperança. Nessa hora, Carlos se lembrou da carta que estava em sua bolsa, sem saber que o plano de Ana poderia incluir algo tão perigoso que ela decidiu protegê-lo. Vou ajudar você, ele disse, sentindo uma determinação nova tomar conta. Não apenas por Ana, mas por tudo que ela acreditava e protegia. Isabela olhou nos olhos dele, e Carlos percebeu que ela também carregava a dor da perda. Mas havia uma chama de esperança nos olhos dela que ele se agarrou. Mas precisamos agir rápido. Se esses caras descobrirem que estamos à procura de respostas, não sei o que pode acontecer. Carlos respirou fundo, a realidade do perigo se tornando concreta, mas o impulso de se mover adiante também crescia dentro dele. O que nós temos que fazer agora? Precisamos encontrar o cofre antes que eles o façam. Vamos até o apartamento dela. Você pode me ajudar a lembrar onde tudo pode estar?
Ele se levantou, a adrenalina o impulsionando. Ao sair, a vida estava prestes a mudar mais uma vez, e Carlos sentiu que essa luta não era apenas por Ana, mas para honrá-la e seus sonhos. Com o coração pulsando, ele olhou para Isabela e fez uma pergunta que o deixou inquieto. E se não encontrarmos nada? E se já for tarde demais? O olhar de Isabela se endureceu, e nas profundezas de seus olhos havia uma determinação indomável. Precisamos acreditar na luta, Carlos. Vamos descobrir a verdade. Nem que custe nossas vidas. Ele assentiu, o peso da missão se instalando. Mas na mente de Carlos, uma outra pergunta começou a ecoar: até onde você iria por amor? Carlos e Isabela saíram da fundação com a sensação de que o tempo não era um aliado. A brisa estava mais fria e a cidade, embora vibrante, parecia envolta numa névoa de incertezas. Cada passo que davam em direção ao apartamento de Ana era movido por uma urgência que pulsava como um tambor em seus corações. O trânsito naquele dia estava pesado, os carros parados causando um estresse inquietante. Carlos encarou a rua à sua frente, ruminando a possibilidade de que cada minuto perdido podia ser uma pista a menos para encontrá-la. Precisamos ser rápidos, repetia em sua mente, como um mantra. O ambiente no carro estava carregado. Isabela, ao volante, desviava suas atenções entre a estrada e a expressão de Carlos. Tente se lembrar do que Ana costumava fazer. Algum lugar específico onde ela guardava as coisas importantes? Perguntou, tentando provocar qualquer resquício de lembrança que pudesse ajudá-los. Carlos fechou os olhos por um momento, buscando memórias. Ana tinha um jeito especial de organizar sua vida. Ela tinha um caderno, daqueles mais antigos, que ela sempre usava para anotar ideias. Talvez esteja na estante da sala, ele se lembrou, a voz trêmula. Ela chamava de Diário dos Sonhos. Era onde anotava tudo para o projeto. Os olhos de Isabela brilharam com esperança. Ótimo, vamos atrás disso. Esse caderno pode conter pistas valiosas, disse, acelerando um pouco mais. Quando finalmente chegaram ao apartamento de Ana, o coração de Carlos parecia pesar no peito. Ele hesitou diante da porta, a realidade da situação despontando como um soco no estômago. E se não estiverem lá? E se já tiverem levado? A dúvida assolava sua mente. Precisamos arriscar, Isabela respondeu, a determinação em sua voz a acalmou. Juntos, entraram no local que uma vez tinha sido um lar cheio de vida, agora uma cápsula de silêncio e incertezas. A sala estava em um estado de desordem, como se o mundo tivesse mudado de lugar. Carlos se aproximou da estante e começou a revirar os livros, os dedos tremendo. A cada título que passava, sua esperança diminuía. O cheiro de canela e papel antigo preenchia o ar, lembranças do carinho que Ana tinha por aqueles objetos. No fundo, ele sempre acreditou que aquelas coisas poderiam conter um pouco da essência dela. Carlos, aqui! Isabela chamou com uma intensidade súbita. Ela havia encontrado o caderno escondido entre outras anotações e papéis. A capa estava desgastada, mas ainda preservava a beleza de seu significado. Carlos se virou rapidamente, e um misto de alegria e ansiedade toma conta dele. Ele pegou o caderno, sentindo o peso do que aquele objeto representava. Ao abrir as páginas, encontrou anotações rabiscadas, mapas de comunidades e ideias em processo. Mas em meio a isso, algo chamou sua atenção de forma singular. Um desenho em particular, que representava uma espécie de plano de ação, parecia conter anotações à mão sobre um encontro. Carlos parou. Um encontro com alguém no próximo dia. Aqui está o nome, um tal de Ricardo. O que isso significa? Pensou em voz alta, a adrenalina pulsando em suas veias. Isabela se aproximou, olhando através de seus ombros. Ricardo não é alguém que conhecemos, certo? Pode ser um aliado ou um inimigo. Com o coração acelerado, eles sabiam que essa conexão poderia ser a chave para desvendar a verdade sobre o que tinha acontecido com Ana. Enquanto eles analisavam o caderno, um barulho vindo da porta puxou sua atenção. Carlos virou-se para ver um homem entrar, com uma expressão de raiva destilada em seu rosto. O que vocês estão fazendo aqui? Ele gritou, fazendo os dois se encolherem. O coração de Carlos disparou. Antes que pudesse pensar rápido, a voz dele ecoou em sua mente. Até onde você iria por amor?
Aquela pergunta se tornava ainda mais relevante naquele instante. Eles tinham que agir, e rápido. O que fariam agora? Carlos se virou para Isabela, a expressão de choque estampada em seu rosto. O homem à sua frente, com o olhar furioso, não parecia ser alguém que estavam prontos para enfrentar. Ele tinha a postura de quem não aceitaria respostas, e a tensão no ar era quase palpável. Precisamos sair daqui, sussurrou Carlos, a voz tremendo. Não tinham tempo a perder e, por mais que o caderno fosse um tesouro precioso, a segurança parecia ser a prioridade. Mas e o caderno? As informações sobre o Ricardo? Isabela questionou, hesitando entre a necessidade de explorar mais e a urgência de escapar daquele lugar. Carlos olhou novamente para o caderno, a lembrança de Ana o puxando de volta para a realidade. Vou levar. Não posso deixar isso para trás, decidiu, enquanto amassava as páginas com os dedos, como se estivesse escondendo um segredo em um espaço pequeno e seguro. Vocês não irão a lugar nenhum, o homem rosnou, avançando na direção deles. A raiva em seu olhar era uma tempestade prestes a se desencadear. Os instintos de Carlos gritaram para que ele tomasse uma atitude. Com um movimento rápido, ele empurrou a velha estante em direção ao homem, criando um obstáculo entre eles. Corre! Gritou, puxando Isabela pela mão enquanto saíam do apartamento. No corredor, o eco de seus passos apressados ressoava, mas não podiam parar para olhar para trás. Isabela estava ofegante, mas os olhos brilhavam com a adrenalina e um misto de medo e determinação. Para onde vamos agora? Ela perguntou, enquanto saltavam escadas abaixo. Procurar Ricardo. Carlos respondeu, determinado a descobrir a verdade por trás do nome que havia surgido no caderno. A mente dele estava uma confusão de imagens de Ana e o que poderia ter levado a essa situação. Precisavam de respostas, e Ricardo podia ser a chave. Assim que chegaram à rua, a brisa fria os recebeu, trazendo um leve conforto em contraste com a correria. Mas a cidade lá fora continuava a girar, como um relógio sem parar, alheia ao caos que envolvia suas vidas. Carlos consultou o caderno. Havia um endereço anotado perto do plano de ação. Aqui. É um café na Zona Sul. Vamos até lá, disse ele, a esperança renovada enquanto visualizava a possibilidade de encontrar mais pistas. Enquanto caminhavam, a cada passo Carlos sentia o peso crescentemente conhecido da preocupação. E se ele for perigoso? E se não soubermos lidar com a situação? A inquietação o acompanhava. Precisamos ser mais espertos. Estar armados com informações. E lembre-se, estamos juntos nisso, Isabela o incentivou, a bravura em seus olhos sendo um farol nos momentos mais escuros. Depois de alguns minutos, chegaram ao café. O ambiente era abafado, mas caloroso, uma bolha de aconchego no mundo exterior. Com cautela, observaram o local, mesas ocupadas, pessoas conversando e um cheiro forte de café fresco. Você sabe como ele é? Reconheceremos ele? Indagou Isabela, olhando em torno. Carlos balançou a cabeça, confuso. Então, tudo começou a girar de novo. O que se prometiam a fazer não era apenas por Ana, era um testamento de seu amor, dos laços que tinham em comum e das promessas que não podiam quebrar. A porta se abriu e um homem, alto, com traços confirmados pelo tempo, entrou. Era Ricardo. O coração de Carlos disparou. Ele parecia ser quem procuravam, mas que segredos escondia. Agora, o que fazemos? Carlos sussurrou, enquanto sua mente se preparava para enfrentar o desconhecido que estava diante deles, em meio a um café cheio de estranhos e mistérios. A pergunta pairou no ar, tensa. Eles estavam prestes a dar o próximo passo. Mas será que estavam prontos para a verdade que Ricardo poderia revelar? Carlos sentiu as pernas tremerem ao ver Ricardo. A adrenalina pulsava em suas veias, mas a necessidade de respostas empurrava seus medos para longe. Ele trocou um olhar rápido com Isabela, buscando conforto na determinação que sempre havia encontrado nela. Aquela era a hora de agir, mesmo que as dúvidas quisessem se infiltrar em sua mente. Ricardo se aproximou do balcão, a expressão carregada como se os fardos da vida inteira pesassem sobre seus ombros. Carlos mordeu o lábio, sentindo o peso da situação. Ele era apenas um homem,
mas por trás daquele rosto cansado poderiam estar as chaves para um mistério que deixava marcas profundas em suas vidas. E se ele não quiser falar? Isabela sussurrou, ansiosa. Temos que tentar. Não temos escolha, Carlos respondeu, engrossando a voz. E, impulsionado por uma coragem que não sabia que tinha, ele começou a se mover na direção de Ricardo. Oi, Ricardo. Carlos chamou, a voz soando mais firme do que realmente se sentia. O homem virou a cabeça, os olhos se fixando em Carlos com uma mistura de estranheza e curiosidade. O que você quer? Ricardo perguntou, sua voz baixa e desconfiada. Ele parecia um lobo acuado, pronto para atacar se sentisse algum perigo. Precisamos conversar. É sobre Ana, Carlos disse, a menção do nome fazendo seu coração doer. Ele não tinha como saber a reação de Ricardo, mas precisava se arriscar. Ricardo hesitou, a expressão endurecendo. Ana, você a conhecia? O que você sabe sobre ela? O tom de sua voz estava frio, desafiador, mas havia uma pontada de dor que não passava despercebida. Carlos deu um passo à frente. Conheço você. Sou amigo dela, amigo de verdade. Precisamos saber tudo o que você sabe. O que aconteceu com ela? Ricardo respirou fundo, como se estivesse segurando um segredo em seus pulmões. Você não sabe o que está pedindo, respondeu, a voz tremendo. Isabela se colocou ao lado de Carlos, sentindo que algo ali não estava certo. Por favor, Ricardo. A Ana não é apenas um nome. Ela é uma pessoa. A gente quer entender o que aconteceu. Não sabemos onde ela está, insistiu, usando um tom suave. A luta interna de Ricardo era visível. Ele olhou de um lado para o outro, como se procurasse uma saída para a pressão que sentia. Finalmente, ele se afastou, gesticulando para que Carlos e Isabela seguissem até uma mesa mais afastada. O ambiente do café continuava agitado, mas naquele canto parecia que o mundo tinha parado, e a tensão entre eles era palpável. Assim que se sentaram, Ricardo virou-se para Carlos, um misto de desconcerto e culpa nos olhos. Ana, ela estava envolvida em algo muito grande e perigoso. Não é só uma busca por respostas. É a vida dela que está em jogo. E a sua também, se você continuar nesse caminho. Carlos sentiu o estômago revirar. O que você quer dizer com isso? O que está acontecendo? Existem pessoas que não gostam de ser perturbadas. E você acabou de mexer em algo que estava adormecido, Ricardo soltou, a voz tremendo. As palavras pairaram no ar como um veneno. Você quer ajuda? Carlos perguntou, a voz revelando a urgência da situação. Eu quero, mas não posso garantir a sua segurança, Ricardo hesitou, sendo consumido por suas próprias incertezas. Isabela, percebendo a mudança no tom, buscou se mostrar firme. Precisamos de um plano. Não podemos ficar parados. Não enquanto a Ana estiver em perigo. Todos estavam envolvidos em uma dança de emoções intensas, onde a verdade poderia ser tanto um alívio quanto uma maldição. O que você tem em mente? Carlos pressionou, mas já sentia que a resposta poderia mudar tudo mais uma vez. Ricardo olhou pela janela, como se visse o próprio destino. Vocês precisam saber a verdade sobre ela. E o que ela realmente fez. Mas não estávamos prontos para isso. O clima ficou pesado. Carlos trocou olhares com Isabela, um misto de medo e determinação preenchendo o ar ao redor deles. Eles estavam à beira de descobrir algo que mudaria suas vidas para sempre, mas a cada nova informação, um novo perigo se revelava. Se há uma chance de salvar a Ana, precisamos tomá-la agora, Carlos finalizou, o coração batendo forte. Mas ao mesmo tempo, uma pergunta se instalou nas suas mentes. E se as respostas que buscavam fossem muito mais temíveis do que imaginavam? Carlos sentia uma pressão crescente no peito, como se as revelações de Ricardo pesassem sobre seus ombros. Precisamos saber da Ana. O que você está escondendo? Ele disse, a determinação finalmente superando o medo. Isabela olhou para Ricardo, esperando que ele se abrisse. Ricardo hesitou, a expressão grave entristecendo ainda mais seu rosto. Ana estava planejando expor um grande esquema que envolvia corrupção entre políticos e empresas.
Ela tinha provas e muitas alianças, mas, Carlos interrompeu, o coração palpitações aceleradas. Ela se tornou um alvo. As pessoas que você está prestes a enfrentar são perigosas. No momento em que Ana decidiu por conta própria fazer a diferença, ela selou sua condenação. O olhar de Ricardo era de dor genuína. Ela achava que podia fazer isso com segurança. Não queria que você se preocupasse. Carlos sentiu o mundo girar. E onde ela está agora? Ele perguntou, quase em um sussurro, a realidade de que a esposa amada, a luz de sua vida, poderia estar correndo um risco mortal gerando uma angústia insuportável. Ricardo respirou fundo, como se o peso da vida dele estivesse depositado em suas palavras. Não sei. A última vez que conversei com ela, estava muito nervosa e ameaçada. Um aviso tinha chegado. Mas eu não sabia o quão sério era até você aparecer. O silêncio que se seguiu era pesado, apenas interrompido pelo barulho do café ao redor deles. Carlos sentia a mistura de impotência e fúria. Eles tinham que agir, e rapidamente. Você disse que Ana tinha documentos, uma prova do que ela estava fazendo. Onde podemos encontrá-los? Carlos perguntou, buscando na expressão de Ricardo qualquer sinal de confiança. Ele hesitou de novo. O cofre. Ela jamais iria deixar isso sem proteção. Mas para acessá-lo, vocês precisam de um código. E eu não sei se tenho coragem de te dar essa informação. Se você realmente se importava com Ana, você nos ajudaria. Isabela interveio, sua expressão de determinação refletindo seu compromisso. Ela confiava em você. Ricardo olhou de um para o outro, a luta interna tornando-se evidente. Finalmente, ele concordou, desabando na cadeira. Ela me contou em um momento de confiança, mas é um risco enorme. Se alguém souber que você está atrás do que Ana deixou, pode ser o fim. A chave é um número em código que ela guardava perto do diário. Mas não posso ajudá-los a acessá-lo. Já temos o caderno, Carlos disse, a esperança nascendo. Precisamos desse código, não só para descobrirmos sobre os documentos, mas para encontrá-la. Ricardo olhou para o céu, os olhos apertados numa linha de preocupação. Se vocês têm coragem, melhor se prepararem. Aqueles que estão atrás dela não vão descansar até que tudo acabe. Os três se aproximaram do mais que uma simples mesa de café, criando uma conspiração em meio a estranhos, cada segundo como um fio prestes a estourar. Carlos se sentiu envolto em um desejo fervoroso de reencontrar Ana. Ele estava disposto a arriscar tudo. Eu não irei parar até encontrá-la. Você pode me ajudar a recuperar essa confiança? Carlos perguntou, ardendo de determinação. Ricardo assentiu de forma hesitante, mas antes que pudessem planejar um próximo passo, uma sombra se projetou na mesa, cobrindo o espaço diante deles. O homem que havia entrado no apartamento de Ana estava atrás deles novamente. Eu já sabia que encontraria vocês aqui, ele rosnou, sua presença ameaçadora envolvendo o café. Carlos e Isabela trocaram um olhar, o terror crescendo. Você não deveria ter vindo aqui. Agora, pagarão pelas escolhas que fizeram. A adrenalina disparou. Carlos se levantou, posicionando-se entre Isabela e a ameaça. O que você quer de nós? Ele gritou, a coragem suprimindo o medo. O que eu quero? Você está brincando, não é? O que eu quero é que você pare com isso tudo, ou vai se arrepender. Isso não termina bem. O homem parecia cada vez mais impetuoso, e ao se mover, Carlos puxou Isabela pela mão, como um gesto instintivo. Precisamos sair. Agora. Carlos se virou, puxando Isabela com força, correndo para a saída enquanto o homem começava a gritar e agredir novamente. No entanto, enquanto corriam, uma nova ferida se formava. Precisamos encontrar o cofre. Carlos disse, sua mente acelerando. Ele sabia que mesmo com os riscos, havia um plano escondido por trás de tudo isso, algo que os levaria a Ana. As palavras de Ricardo ecoavam em sua mente. A luta está apenas começando, e agora tinha um objetivo claro, descobrir a verdade, recuperar Ana, e, se necessário, enfrentar os demônios escondidos nas sombras da sua luta por amor. Carlos e Isabela saíram ao ar livre, sem olhar para trás. Então, ele sorriu para ela. Vamos buscar isso juntos, não importa o que aconteça.
A determinação em seus corações aquecia a noite fria. As ruas podem ser similares, mas a jornada agora tinha um novo significado. Eles correriam rumo à verdade e não parariam até que cada pedaço do quebra-cabeça se juntasse. A era de desvendamentos estava apenas começando. Carlos sentiu que a luz ao final do túnel não estava tão distante assim. E, enquanto continuavam a correria pelas ruas, a memória de Ana o guiava, alimentando sua esperança e acendendo a chama da coragem em seus corações. Carlos respirou fundo, o destino à frente, não apenas como um homem pela sua amada, mas como um homem que buscava por justiça e verdade. Nós vamos trazê-la de volta, ele prometeu, as palavras ressoando pela noite. E lá no fundo, dentro dele, uma certeza crescia, ele estava pronto para enfrentar qualquer desafio, pois o amor, acima de tudo, sempre encontrará um caminho. Carlos cuidava do tesouro que tinha à sua frente, juntos, estavam decididos a fazer de tudo para rever Ana em casa, onde pertencia. Eles eram a força que não deixariam ninguém abalar. E agora era a hora de agir. Espera por um futuro luminoso finalmente havia chegado. Se você se emocionou com essa história e quer mais conteúdos assim, inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a continuar trazendo estas narrativas incríveis. Comente suas reações e teorias sobre o final. Queremos ouvir você. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão.